Olá, bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e eu gostaria de estar pensando com vocês hoje a respeito de atitudes. Mais do que aquilo que nós pensamos ou que nós falamos para as pessoas, as nossas atitudes é o que realmente define quem nós somos, aquilo que defendemos, aquilo que acreditamos. Porque as atitudes, elas falam mais alto do que 1000 palavras. Essa frase, ela é atribuída a Francisco de Assis. Ele dizia assim: pregue, se for preciso, fale. Ele queria dizer que o nosso testemunho, a nossa maneira de viver, a nossa conduta, como nós tratamos os outros à nossa volta, é o nosso maior sermão, é a nossa maior pregação, porque ela vai definir realmente aquilo que nos caracteriza como pessoa, como indivíduo, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos. Assim são as nossas atitudes. Vou contar uma historinha para vocês. Conta-se que o Alexandre o Grande, que na verdade ele se chamava Alexandre Magno, ele era ainda bem jovem, né? Quando ele foi esse grande guerreiro que conquistou um grande império, o Império Grego. E um certo dia ele estava no campo de batalha com seu grande exército, homens destemidos, homens fortes. E alguém chegou para ele e falou assim: Alexandre,
tem um soldado aqui que ele está com mau comportamento. As condutas, as atitudes dele não são legais. Então Alexandre olha para aquele rapaz e pergunta para ele: como é o seu nome? E aí ele responde: Alexandre. E Alexandre o Grande toma um susto com aquilo e vai dizer para ele assim: a partir de hoje, ou você muda as suas atitudes ou você muda o seu nome. Porque ele acreditava que para carregar um grande nome, as pessoas também tinham que ter grandes atitudes. Não se podia carregar algo, um nome com tamanho peso e que tivesse atitudes inadequadas. Não faria jus ao nome dele. E assim também somos nós. Nós precisamos engrandecer aquilo que fazemos, trazer grande as nossas atitudes, não para aparecer, não para ser melhor do que ninguém, mas para poder contagiar aqueles que estão à nossa volta e procurarmos fazer coisas maravilhosas, coisas especiais, porque as nossas atitudes, elas são poderosas. E falando de atitudes poderosas, eu gostaria de estar pensando com vocês em 3 episódios sobre atitudes poderosas. E dentre muitas atitudes que são poderosas, eu gostaria de falar com vocês sobre a gentileza, sobre o perdão e sobre a gratidão. Eu quero começar com vocês pensando a respeito da gentileza. E para nossa meditação, vou contar para você uma historinha sobre gentileza. Conta-se que tinha uma raposa na floresta e essa raposa, ela era extremamente intrigante com as suas atitudes. Ela implicava com todo mundo. Quando ela ia passando pela estrada, ela falava: mas que capim horroroso, está atrapalhando o meu caminho. Aí os animais olhavam para ela assim. Aí a hora que ela via um passarinho sorridente cantando na copa de uma árvore, ela falava assim: ih, o seu canto é muito estridente, atrapalha os meus ouvidos. Daí mais um pouquinho, ela encontrava com outro animal e aí ela sempre colocava defeito em alguma coisa. Nada para ela estava bom. Ela implicava com todo mundo e a gentileza, passava longe das suas atitudes. Um certo dia, ela estava caminhando pelo bosque e ela acabou, quando foi tentar atravessar o riacho, ela escorregou numa pedra e desceu correnteza abaixo. A correnteza estava forte e fez com que ela fosse levada para bem longe daquele lugar onde ela comumente habitava. E quando ela já estava bem longe, ela acabou achando que não ia sobreviver. Foi quando passou um urso e viu ela naquela agonia. E então ele olhou e falou assim: é aquela raposa implicante, mas tudo bem, eu não sou. Jogou um pedaço de tronco de árvore e ela acabou se salvando. E aí a hora que ela olhou para aquele urso, ela falou: olha, muito obrigada. Eu sempre fui implicante, mas ainda assim você me salvou. Mas ela ainda estava toda molhada. Foi quando ela passou perto da casa de um coelho. O coelho estava todo quentinho, abrigado no seu tronco de árvore. E aí a hora que ela passou, ela estava toda fria, ela estava toda molhada. E o coelho falou assim: olha, pode entrar aqui na minha toca para você se aquecer. E ela tornou a agradecer e falou: poxa, eu sempre fui tão implicante e você devolveu com tanta gentileza. A hora que ela andou mais um pouco, ela estava com o estômago faminto, porque tinha muitas horas que ela estava perdida da sua casa e não tinha com o que comer. E de repente, ela encontrou com um esquilo. E o esquilo estava lotado de nozes, comendo, aproveitando.
E ela olhou para o esquilo escutou o ronco da barriga dela e falou assim: dona Raposa, parece que a senhora está com bastante fome. E ela, naquela fraqueza toda, respondeu: verdade. E ele ofereceu das suas nozes para ela. Ela se alimentou, ficou forte e conseguiu voltar para sua casa. Quando ela voltou diferente. Ela voltou pensativa. Eu sempre fui tão implicante. Eu sempre reclamei de tudo e de todos à minha volta. Mas eu vi que a gentileza deles é muito importante e foi o que salvou a minha vida. De cair na correnteza e morrer afogada. Foi o que me aqueceu quando eu estava com frio. Foi o que me alimentou quando eu estava com fome. E a partir daquele dia, ela decidiu ser uma raposa gentil. A gentileza, ela é uma atitude muito poderosa. Porque quando as pessoas são gentis, elas estão totalmente abertas a se relacionar bem com os outros. E relacionamentos não é uma coisa fácil. Relacionamentos implica muitas vezes em você abrir mão da sua razão, em você abrir mão daquilo que você defende, você abrir mão do seu comodismo, da sua tranquilidade em favor do outro que naquele momento está precisando. A gentileza, ela é uma atitude poderosa porque ela também é despretensiosa. Gentileza não é aquilo que você faz esperando algo em troca. Isso tem outro nome, chama barganha. A gentileza não. A gentileza é aquilo que você faz de coração aberto. É aquilo que você não espera nada em troca, mas tem o prazer de doar. Ser gentil é colocar gotas de água em locais que estão secos. É você colocar unguento em feridas. É você aquecer um coração que está frio. A gentileza, ela tem o poder de transformar o ambiente. Assim como a gentileza daqueles animais transformou o coração duro e reclamão daquela raposa, a nossa gentileza, ela pode mudar o ambiente onde você chegar. A gentileza, ela é tão elegante que ela consegue desarmar as atitudes mais rudes. Você pode chegar em um lugar, a pessoa pode ser rude com você, pode não ter nenhum ato de bondade, mas a hora que você diz palavras poderosas da gentileza como por gentileza, por favor, será que você poderia me ajudar? Isso desarma qualquer atitude arrogante. Vai desarmar aquela pessoa que está tentando ser grossa. A gentileza, ela é poderosa, porque ela vai trazer dentro do nosso coração, de quem promove a gentileza, um estado de paz. A gentileza, ela é leve. E no coração de quem recebe, vai trazer também a gratidão. A gentileza é algo que é poderoso, porque por onde você passar e ser gentil, você vai deixar marcas poderosas, você vai deixar exemplos maravilhosos e você vai promover paz. A gentileza promove a paz. E isso é importante nos nossos dias de hoje, porque nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão se tornando cada vez mais egoístas. As pessoas estão muito grosseiras. As pessoas, elas estão por aí fazendo com que eu não tenho nada a ver com isso, isso não é da minha conta, e responde com tanta frieza. Nós estamos precisando de gentileza no nosso caminho.
Nós estamos precisando de simpatia, de empatia, de nos colocar no lugar do outro. Dizem que o lugar mais difícil de ir é no lugar do outro. E eu concordo, isso é verdade. Porque o que eu tenho a ver com o outro? É problema dele. Não, não é bem assim não. Nós precisamos viver em cordialidade, em comunhão, em paz, em sossego, porque cada vez que eu sou gentil com alguém, a vida também trará gentilezas para a minha vida. E eu gostaria de todo o meu coração que você aprendesse atitudes gentis. Tem dia que eu saio da minha casa para ir para o meu trabalho e eu coloco na minha cabeça que eu vou dar pelo menos uns 10, 15 bom dias para as pessoas que eu encontrar na rua. E eu não preciso de conhecer, não. Eu bato o olho e falo, olá, bom dia. Aí as pessoas dão um sorriso na hora e falam, bom dia. E eu fico observando que às vezes eu faço isso com pessoas muito sérias, que tá com uma cara assim bem carrancuda, sabe? Aí eu dou um sorriso, eu falo, bom dia pra você. Na hora, eu desarmo aquela cara carrancuda e a pessoa dá um sorriso. E pra minha surpresa, o sorriso sempre é lindo. E aí no segundo dia eu topo de novo, porque geralmente são pessoas que ficam paradas na porta da loja esperando o comércio abrir. E aí, daí a poucos dias eu acabo fazendo novos amigos e o meu bom dia só vai multiplicando. Cada vez que você dá um bom dia para alguém, um bom dia volta para você. Cada vez que você permite abrir a porta para alguém passar, que você às vezes cede o seu lugar na fila, às vezes você não precisa de fazer muita coisa não, só respeitar, dar um simples bom dia, desejar que tudo vá bem, isso é uma atitude de gentileza. E pode acreditar, é uma atitude poderosíssima na sua vida. Às vezes, as pessoas acham que elas se tornam poderosas quando elas estão portando uma arma, ou às vezes se ela tem uma farda, ou se às vezes a bolsa dela está cheia de dinheiro. Mas existem coisas que trazem mais poder para a nossa vida, e boas atitudes são armas poderosas. E que você colecione boas atitudes, que você tenha essas armas poderosas ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada. E especialmente no dia de hoje, pensando com você a respeito da gentileza, seja gentil e a vida trará também muitas gentilezas para você. Que Deus te abençoe.